Boa tarde, gente. É um prazer estar novamente com vocês. E hoje nós vamos discutir o acompanhamento, como é feito o acompanhamento da farmácia clínica. Se você está iniciando agora um serviço de farmácia clínica em seu hospital, então aí vai uma dica para você começar a medir a efetividade desse belíssimo trabalho, tá certo? Então, nós temos algumas ferramentas, algumas possibilidades de iniciarmos a farmácia clínica através de um direcionamento, um nicho, escolher um nicho, ou até mesmo você pode começar a partir da implementação de um score, certo? Onde esse score ele vai te mostrar quais são os pacientes que você tem que por onde começar? A partir da gravidade, esse score vai dar a gravidade, a necessidade da farmácia clínica chegar junto e fazer suas intervenções, certo? Então, primeiramente, você vai separar esses pacientes por ordem de prioridade, para que você consiga realmente assisti-los de forma adequada, tá bom? O segundo momento seria a construção de um painel de indicadores. Eu falo na parte do score quando eu penso num hospital em que o sistema seja informatizado, em que a partir da geração desse score você consegue ter um painel de indicadores, onde nesse painel você vai conseguir verificar quais são os pacientes prioritários para visitas, para as visitas e intervenções da farmácia clínica, tá certo? Em um segundo momento, na realidade, no terceiro momento, seria a reconciliação medicamentosa. A reconciliação medicamentosa nada mais é do que a obtenção de uma lista de medicamentos de uso contínuo do paciente, onde essa lista deve chegar ao médico de forma precoce para que essa avaliação ela seja feita e esses medicamentos sejam incluídos na prescrição, caso seja necessário. E os medicamentos de uso contínuo são aqueles medicamentos em que o paciente ele utiliza para algumas comorbidades, como antihipertensivos, hipoglicemiantes, para hipertireoidismo, entre outras doenças crônicas em que o paciente necessita de usá-los diariamente. Tá? Então, tem a parte da reconciliação, que é a porta de entrada da farmácia clínica, tá? Posteriormente, tem a evolução farmacêutica, depois que você pega esses dados, que você avalia o prontuário do paciente, a prescrição médica, você vai fazer a sua evolução. Baseado também no que você encontrou na evolução multidisciplinar, certo? Porque o farmacêutico clínico ele também tem acesso a todas essas evoluções. E as notificações. Alguma intervenção farmacêutica aceita ou não, ela é notificada onde você vai mensurar o grau de aceitação da farmácia clínica. E isso traduz a credibilidade. Por exemplo, você, o farmacêutico clínico, ele faz uma intervenção, fez uma reconciliação, o médico prescreveu os medicamentos, avaliou o paciente, prescreveu os medicamentos de uso contínuo, o paciente está seguro, não corre risco de hipertensão, caso o paciente tenha hipertensão arterial ou um pico de hiperglicemia, e assim por diante. Então, essas notificações, elas vão gerar indicadores, vão fazer com que vocês realmente consigam mensurar esse trabalho de excelência, tá bom? Que é a farmácia clínica. E, por fim, o acompanhamento até a alta ou transferência entre os setores. Você vai acompanhar esses pacientes e você vai vendo que não só a parte de reconciliação, porque na unidade de terapia é uma história, quando o paciente passa para a clínica é outra, quando o paciente está próximo à alta, vai ter alta também é outra história, e isso tudo a farmácia clínica ela vai fazendo esse acompanhamento até a alta seguro do paciente com orientações pertinentes, tá bom? E esse score, vou passar aqui rapidamente esse score, como é feito esse score, quais são os parâmetros que a gente utiliza para fazer esse score. Então, esse score você pode levar em consideração a idade do paciente, se o paciente usa polifármacos de 1 a 8, 1 a 8 ou mais de 15 drogas, se o paciente faz uso de sondas, isso tudo é pontuado. Se o paciente faz uso de medicamento de alto risco, se o paciente apresenta problemas hepáticos ou renais, se o paciente está em uso de drogas nefrotóxicas, hepatotóxicas, se apresenta algum problema
cardíaco ou pulmonar, ser imunodeprimido, se está em uso de antimicrobianos de uso restrito, em protocolos institucionais. No caso da minha instituição, nós elencamos o protocolo de doutorasca e o protocolo de DEG. No caso, hoje a gente chama de hipertensão gestacional. O monitoramento da infusão, se está em ambiente de terapia intensiva. Foi. Deixa eu só. E seguindo a nossa linha de raciocínio, nós temos aí uma amostragem de um painel de indicador onde você tem os pacientes elencados depois da passagem do score em alto, médio e baixo risco, tá? E aí você vai elencar os dias, por exemplo, você pode ter um prazo de 24 horas para você ver esse paciente de alto risco, moderado 3 dias, baixo risco 7 dias, e aí você vai, dependendo da quantidade de farmacêutico disponível que tem disponível na sua instituição, você vai conseguindo atender essa demanda mais rapidamente, tá? Então, você tem aqui alto risco, avaliação em até 24 horas, acompanhamento diário da prescrição e evolução a cada 3 dias, com exceção da UTI, se você tiver um farmacêutico na terapia intensiva, essa evolução é diária, tá? E o médio risco, avaliação em até 48 horas, o acompanhamento diário das prescrições e evolução semanal. E baixo risco, avaliação em até 72 horas, acompanhamento diário da prescrição, ou quando a farmácia clínica ela é solicitada, então nós vamos avaliar esse paciente. E o score eletrônico? Esse tipo de score eletrônico, ele é muito fácil de ser utilizado. Por exemplo, antes, nesse primeiro momento, o próprio farmacêutico ele pode fazer esse score assim que chega, os pacientes admitidos. Mas até através do sistema eletrônico, uma TI realmente parceira e um sistema eletrônico bom, você consegue fazer esse score sem problema algum. O próprio sistema, você fecha esses parâmetros de avaliação, o próprio sistema dá o score, a medida e fica rodando de 24 em 24 horas, até mesmo o paciente que passa de baixo para alto risco, a depender da prescrição, a depender da evolução clínica dele, tá bom, gente? Então, por hoje é só, eu espero que vocês tenham aproveitado e vamos seguindo também, comentando sobre a importância da farmácia clínica e todo o desenrolar de um trabalho de excelência, tá bom? Até a próxima live.